Bom, bom dia, meu querido, minha querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Esta noite dormi bem melhor, graças a Deus. Levantei-me bem, glória a Deus, né, amados? Glória, glória a Deus. E hoje é um dia muito especial, dia do Padre, dia do sacerdote, dia de São João Vianney Cura d'Ars, o nosso querido patrono dos sacerdotes, né? Patrono mesmo dos sacerdotes. Louvado seja Deus pelo exemplo de vida que São João Vianney deixou a cada sacerdote. Seria maravilhoso se todos os sacerdotes seguissem os passos de João Vianney, especialmente na adoração a Jesus e o amor pleno pelo povo, a dedicação pelo povo. São João Vianney, queridos, não pensava nele nem um pouquinho. Ficava horas e horas confessando o povo. Por quê? Pensando realmente na salvação de cada um. Foi um padre por excelência. Então, parabéns a todos os sacerdotes, aos nossos sacerdotes daqui de Votorantim, né? Especialmente o meu pároco, que é o Padre Marcos. Todos são muito queridos, Padre Marcos, Padre Diego, que também passou por nós aqui na São João Batista. E ontem, queridos, aliás, esse mês aqui, né, nós comemoramos 35 anos de grupo de oração dentro da igreja. E comemoramos também, no final do ano, 40 anos de grupo de oração, desde que começou na minha casa. A contagem não está muito correta, sabe? Porque eu fiquei quase 7 anos em casa. Então, é mais ou menos aí 41 anos de grupo de oração em Votorantim. Então é uma grande festa. E ontem nós tivemos a Santa Missa, né, por cura e libertação, no grupo de oração Divino Mestre. E a Marli, com muita delicadeza, né, com muito carinho, fez realmente a relembrança, né, dos 35 anos do grupo de oração na igreja. Mas o mais precioso de tudo foi o padre que ela convidou para vir celebrar a Santa Missa. Nós já dissemos muitas vezes, amados, que o importante da Santa Missa não é o padre, não é a liturgia, não é a equipe de cântico, o mais importante é Jesus. Ah, mas todos estes fazem parte, né, da convocação, do cativar o povo para Jesus. O padre cativa o povo para Jesus, enquanto o padre é o próprio Jesus, persona Christi, né? Nós cremos nisto. A equipe de liturgia, a equipe de música, a equipe de música faz parte da equipe de liturgia. Tudo deve estar em harmonia para que o povo sinta Jesus, para que o povo experimente Jesus. E o padre ontem, olha que coisa mais rica, ele invocou tanto o Espírito Santo
Porque, óbvio, ele percebeu que a maioria de nós não estamos repletos ainda do Espírito Santo. Não escancaramos o nosso coração ao Espírito Santo. Um padre de adoração. Nossa, queridos, na hora da consagração, sabe, ele parou uns instantes, não foi desequilibrado, não ficou uma hora ali, né? Mas por alguns bons instantes, ele ficou olhando para Jesus e repetindo: é Jesus, é Jesus. Quanto isto nos ajuda, quanto isto aumenta a nossa fé em nosso Senhor Jesus. Embora infelizmente percebamos, sabe, que alguns do povo têm muita pressa, né? Não estão acostumados a adorar, não têm esta experiência de adoração. Isso entristece barbaramente o meu coração. Então, eu fiquei feliz, né, pelo sacerdote, mas também voltei triste para casa, sabe, amados? Porque nós sentimos, percebemos, né, algumas coisas que não gostaríamos de perceber, mas, infelizmente, percebemos, né? Aqui sem denegrir a imagem de ninguém, mas repetindo de novo, a falta do costume de adorar Jesus, de olhar para Jesus, de ter paciência naquele momento de adoração. E a equipe de música também entrar, sabe, mergulhar nesta beleza que é o Senhor, com hinos mais, no momento de louvor bem alegre, mas o restante da Santa Missa, hinos mais profundos, hinos mais melódicos, né? Que nos levem realmente na presença do Senhor. Então, louvado seja Deus por todos esses momentos na nossa vida, mas que as equipes de músicas que são a pupila dos olhos de Deus, tantos meninos, né, que a gente sabe que caminham em santidade, que buscam a santidade, são meninos de Deus, só falta algumas coisas para melhorar, né? Mas louvado seja Deus também por eles, louvado seja Deus por todos. Nós apenas colocamos aqui aquilo que nós achamos que deveria melhorar, porque tentamos não sermos hipócritas, né? E nem vomitarmos verdades, mas algumas coisas têm que ser ditas. As nossas equipes de música, das nossas santas missas, precisam parar um pouco de discernir, obedecer a tonalidade. Músicas muito altas dentro da igreja afastam, sabe, atrapalham para valer a intimidade com nosso Senhor Jesus. E aqueles que sabem disto continuam sendo teimosos, sabe? Clamo a Deus mesmo que os corrija, porque não é possível. Não é possível continuarmos indo à igreja em busca do Senhor e pessoas de dentro da igreja nos tirarem do Senhor. E eu falo, queridos, eu sei que depois eu sofro com isto, mas não importa, sabe? Não importa. O importante é que eu estou dizendo a verdade e que muitos concordam comigo. Que muitos até deixam de participar da Santa Missa
por causa disto. Tem problemas de dor de cabeça, né? Outros têm problemas de barulho no ouvido. Poxa, até quando? Né? Até quando? É preciso realmente melhorar a tonalidade dos hinos dentro da igreja. Não é show. Nós não precisamos de show. E outra coisa que eu ensino desde que começamos a evangelizar, porque eu também fiz curso de música, né? Eu não estou falando como uma alienada, mas o hino final é uma estrofe só e pronto, para. Por que que a equipe de música tem que parar? Porque o povo quer se cumprimentar. O povo quer se abraçar, o povo quer conversar um com o outro ali, naquele momento que termina a missa, né? E não consegue. Por quê? Porque a equipe de música continua fazendo show. Já não tem mais resultado espiritual aquilo. É meramente um show, né? E se alguém de equipe de música está me ouvindo agora e ficar bravo comigo, venha brigar comigo. Venha me convencer que eu estou errada. E eu me ajoelho aos seus pés e peço perdão. Mas não fique falando pelas costas. Venha falar comigo. Eu estou usando este programa, queridos, porque esse programa é para anunciar e denunciar. E alertar. E ajudar em alguma coisa. Mas com a verdade. Não com puxação de saco, sabe? Nem com... eu não me acostumo a ficar em cima do muro, viu? E outra coisa, tenho muito cuidado para não magoar as pessoas. Mas neste caso, há quanto tempo as equipes de músicas têm sido aconselhadas a não tocar muito alto? Há quantos anos, meu Deus? Quantos anos? Então, pelo amor de Deus, né? Está na hora realmente da gente, sabe, chegar na equipe de música com carinho, porque são nossos filhos, nossos irmãos, nós amamos, mas dizer, por favor, abaixe o som. Eu quero sentir Jesus. Eu quero ter momento de oração. É para isso que eu vim para a igreja. Se eu quiser show, se eu quiser dançar, pular, fazer barulho, eu vou num clube. Não vou pedir perdão, porque tenho consciência que não estou errada. Nesse caso, não, meu querido, minha querida irmã. Com certeza precisamos avaliar isto. Então, em homenagem a Cura d'Ars, eu quero que você preste atenção um pouquinho no histórico desse grande homem. Eu admiro muito, já li o livro dele 2 vezes só, né? Mas eu li e muito, 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 muito santo. Por isso que a nossa igreja é rica, rica de tantos homens santos. Vamos lá para a voz da igreja.
conheça um pouco da história de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. São João Maria Vianney nasceu no dia 8 de maio de 1786, no vilarejo de Dardilly, ao norte da cidade de Lyon, na França. Filho de Mateus e Maria, foi o quarto de 7 irmãos. Desde a infância, manifestou seu espírito de piedade. Gostava da oração e de ir à igreja. Vivia dizendo que queria ser padre. Teve que trabalhar duro no campo até a juventude para ajudar a sustentar a família. Somente quando ele estava na adolescência é que foi aberta uma escola em sua aldeia e ele pôde então ser alfabetizado e aprender a língua francesa, pois falava apenas o dialeto local. Mesmo assim, estudou apenas 2 anos. Quando o jovem João Maria Vianney manifestou seu desejo de ser padre, encontrou grande oposição por parte de seu pai. Somente com a ajuda do pároco que atendia a sua aldeia é que ele conseguiu. Já tinha 25 anos quando ingressou no seminário de École. No seminário, o jovem João Maria Vianney encontrou mais dificuldades ainda por causa de sua pouquíssima instrução. Os superiores e professores do seminário consideravam-no um camponês chucro e sem inteligência suficiente para conseguir completar os estudos. Por outro lado, Vianney era um belo exemplo de caridade, obediência, vida de oração e fé. João Maria Vianney só chegou até o fim de seus estudos por causa de seu exemplo de caridade e santidade dentro do seminário, pois faltava-lhe os dotes da inteligência e do raciocínio lógico para a filosofia e teologia. Não lhe faltava, porém, a sabedoria que vem do céu. Por isso, a despeito de sua deficiência, ele foi ordenado padre em 1815. Recebeu, porém, um impedimento grave. Não poderia exercer o sacramento da confissão. Seus superiores julgavam que ele não teria capacidade de orientar e dirigir a vida espiritual dos fiéis. Mal sabiam eles que estavam diante de um dos maiores confessores de toda a história da Igreja. Padre João Maria Vianney permaneceu ainda mais 3 anos no seminário de École. Agora, porém, estava sob a direção de um abade chamado Maley. Ele percebeu que Padre Vianney era um homem de oração profunda, especial, portador de carismas e de santidade. Por isso, depois de 3 anos convivendo com o abade Maley, ele conseguiu a liberação necessária para que Padre João Maria Vianney pudesse exercer seu ministério sacerdotal plenamente, inclusive como confessor. Tão logo conseguiu sua liberação, Padre João Maria Vianney foi designado vigário em um pequeno vilarejo chamado Ars. Todos os padres se esquivavam dessa paróquia por vários motivos. Primeiro, porque ela possuía apenas 230 habitantes. Segundo, porque todos ali eram assumidamente não praticantes e famosos por sua violência. Ars era um vilarejo onde as tabernas viviam abarrotadas e a igreja estava sempre vazia. Brigas, roubos, rixas antigas e até assassinatos eram comuns por ali. Padre João Maria Vianney, porém, aceitou a missão na obediência e foi para lá. Por isso, passou a ser chamado de o Cura d'Ars, expressão que significa cura de Ars. A palavra cura, no português arcaico, significa padre ou vigário. Portanto, Cura d'Ars significa vigário de Ars. Padre João Maria Vianney chegou em Ars em 1818. Estava só, numa pequena carroça que levava apenas alguns pertences e livros. Sem saber o caminho exato, viu um menino pastor e pediu ajuda. O menino levou-o até a entrada de Ars. Então, Padre João lhe agradeceu dizendo: "Tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu." Atualmente, há na entrada desta cidade um monumento que lembra este belo encontro. 13 anos após a chegada do Padre João Maria Vianney, a situação em Ars era completamente outra. A igreja estava sempre cheia e as tabernas vazias. A violência cessara, as rixas acabaram, a bebedeira e a consequente violência se tornaram coisa do passado. A postura de homem de oração, caridoso, profeta e também severo quando era preciso, transformaram a triste realidade de Ars.
O vilarejo, então, começou a ficar famoso por causa do Padre Santo que lá vivia. O povo começou a perceber que confessar-se com o cura d'Ars, além do sacramento da confissão, que por si só é uma graça infinita, era também um momento de discernimento de vida, de orientação, de verdadeira transformação. As orientações dadas pelo Padre João nas confissões eram verdadeiras dádivas vindas do céu para curar os corações feridos, restabelecer a esperança, o amor e a confiança em Deus. Aquele que tinha sido impedido de administrar o sacramento da confissão tornara-se, tempos depois, o maior confessor da história. Diariamente, filas enormes se formavam diante do confessionário da igreja e o Padre João passava horas a fio atendendo a todos, muitas vezes até sem se alimentar. Por muitas e muitas vezes, passou dias inteiros sentado no confessionário, atendendo os corações aflitos em busca de orientação e libertação. E todos saíam transformados daquele confessionário. A fama dos dons e da santidade do cura d'Ars se espalhou pela Europa. Por isso, muitos viajavam de longe para Ars a fim de vê-lo e confessar-se com ele. Para isso, estavam dispostos a esperar em horas ou dias inteiros. Assim, o pequeno vilarejo de Ars tornou-se um grande centro de peregrinações. Com isso, o vilarejo, que não tinha possibilidades de atender tanta gente, teve que ir se transformando para atender a demanda da nova realidade. Os antigos donos de taberna passaram a ganhar a vida transformando suas tabernas em hospedarias e depois em hotéis. E Ars, que era um vilarejo, se tornou uma cidade por causa do Padre João Maria Vianney. Padre João fazia suas próprias refeições e os serviços domésticos. Vivia em oração. Alimentava-se pouco, dormia apenas 3 horas por dia para dar conta de toda a atividade que tinha como vigário. Dedicava tempo para socorrer os pobres em suas necessidades, fazendo todo o possível por eles. Quando recebeu a herança por parte de seu pai, gastou tudo com os pobres. As almas aflitas encontravam em suas orientações o norte, a esperança e o consolo. Sem descansar um dia sequer, Santo Cura d'Ars faleceu serenamente, consumido pelo cansaço. Era o dia 4 de agosto de 1859 e ele tinha 73 anos. Mesmo em vida, era tido como santo por todos que o conheciam. Após sua morte, passou a ser venerado por todos e seu túmulo virou centro de peregrinação. Por causa dos trâmites relativos à sua beatificação, seu corpo teve que ser exumado. Para surpresa geral, foi encontrado incorrupto e hoje pode ser visto na igreja de Ars, famoso na atualidade por ser um dos maiores centros de peregrinação na Europa. São João Maria Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e no dia da sua festa passou a ser comemorado o Dia do Padre. Lindo, né, amados? Que vida, que sacerdote. Claro que nós não podemos, aliás, a gente sonha, né? Que todos os sacerdotes realmente fossem igual Cura d'Ars. Mas cada um tem o seu jeitinho de ser e Deus os usa conforme a sua santíssima vontade. E nesse dia, meu amado, minha amada irmã, nós nos deparamos com a ordem de Deus do quanto é importante respeitarmos as nossas autoridades, incluindo aí autoridades eclesiais. E respeitar significa amar, não falar mal, mas também não ter medo, né? Nós não temos que ter medo dos nossos sacerdotes, mas nem tampouco desrespeitá-los. São autoridades eclesiais, são pai
das almas. Todo sacerdote é um pai para nós, é um pai espiritual. Nós devemos querer bem, nós devemos tratar bem, nós devemos até mesmo cuidar deles. Aqueles que têm possibilidade de cuidar de um sacerdote. Aquelas pessoas, eu admirava muito a Dona Maria japonesa, né? Ela sempre fazia alguma coisinha, levava para o padre. Eu já não tenho muito esse jeitão, né? Gostaria de ter, mas glória a Deus, né? Há tanta coisa na vida da gente para fazer que, infelizmente ou felizmente, né, não sobra tempo para fazer essas coisas. Mas benditas mãos que cuida realmente de um sacerdote. E olha, amados, que eu tive problemas com muitos devido à renovação carismática. Porque quando começamos a renovação carismática, ninguém conhecia bem esse movimento. Era algo novo dentro da igreja. E é óbvio que alguns sacerdotes não concordavam, né, com a forma da espiritualidade da renovação carismática. Acostumados sempre a orar em silêncio, renovação carismática vem, né, mais barulhenta, né, orando com voz audível, todos juntos, e tantas coisas dentro da espiritualidade da renovação carismática que a igreja não estava acostumada, né? Especialmente a nossa diocese, não estava acostumada a ouvir falar de dons, de carismas. Por quê? Porque a igreja ficou um bom tempo com os carismas adormecidos. Quem ressuscitou isto, quem fez com que isso surgisse novamente, foi o movimentar do Espírito, né, na renovação carismática. Coisa assim que já existia na igreja. O Espírito Santo só veio mexer, né, fazer emergir novamente os dons, os carismas. Então começou a surgir pregadores, né, que realmente pregavam com muita unção. E isso tudo mexeu, né, com alguns sacerdotes que no início não compreenderam e lutaram contra mesmo, para valer, expulsando pessoas da igreja. E muitos líderes da renovação carismática que não conseguiram manter-se, mudaram de igreja. Então nós louvamos muito ao nosso Deus. Ontem, enquanto eu estava na missa, sabe, eu agradecia, falava, ah, Senhor, como realmente o Senhor teve misericórdia de mim, porque sofri as mesmas perseguições que os meus irmãos sofreram, talvez em alguns momentos até pior. Você sentisse abandonada, sentisse como um lixo dentro da sua própria igreja, sendo proibida, né, de entrar em qualquer ministério dentro da igreja, proibida de fazer leitura, proibida de participar da equipe de música, proibida de ser ministra da Eucaristia, né? Proibida de dar catequese, né, dentro da sua própria igreja. Você vê que os irmãos eram proibidos de te cumprimentar. Ontem eu pensava tudo isto. Sentava num banco, ninguém sentava perto de mim. Eu me sentia uma leprosa. Por quê?
porque eu estava iniciando esse movimento, Deus estava me usando para trazer este movimento para a nossa cidade de Votorantim. Então foram anos, né? Anos mesmo de perseguição ferrenha, de passar por muita humilhação. E ontem eu louvava e glorificava o Senhor ali na missa, eu falava: ai, Senhor, muito obrigada por tudo isto que o Senhor permitiu que eu passasse e o Senhor me fortaleceu. Aguentei porque o Senhor estava comigo. Nossa! Então, quando veio assim o agradecimento da Marli, né, para mim, de eu ter iniciado, de eu ter enfrentado, né, combates e combates, eu dizia realmente, isso de verdade, do fundo do coração, toda a honra e toda a glória só para Jesus. Porque se dependesse de mim, eu também teria desistido. É que o Senhor me usou para valer, não é? Ele usou, Ele me fortaleceu, Ele me carregou no colo muitas vezes, não é? E me deu a graça do perdão, de perdoar de verdade, de amar a minha igreja de verdade, de amar os sacerdotes que me perseguiram de verdade. Participo das missas que eles celebram e vou até eles e os abraço, porque eu os amo e os perdoo, porque hoje, mais do que nunca, eu compreendo que Deus permitiu para realmente provar a minha fé. Minha fé foi provada no fogo. Sabe, aquela pergunta: quem eu sirvo? É o meu ventre? Estou buscando a minha glória ou a glória do meu Senhor? E se eu estou buscando a glória do meu Senhor, Deus seja louvado. E a renovação carismática reafirmou no meu coração a adoração que eu já tinha por Jesus Eucarístico. Desde criancinha, já contei isso aqui, queridos, mas eu ia na missa sozinha. Eu devia ter aí meus 5 anos de idade. Eu amava ir para a igreja. Eu sentava sempre no primeiro banco. E eu adorava Jesus. Eu tinha um grande amor por Jesus, eu tenho, né? Mas desde criança. E a renovação carismática veio, sabe, confirmar isso no meu coração. Então nós tivemos muitos momentos com Jesus Eucarístico. Muita coisa boa com Jesus Eucarístico. Por isso vamos à missa e sabemos que é Jesus que está ali. E ontem o padre dizia uma coisa tão linda, né? Que quando Jesus Eucarístico está presente, há miríades e miríades de anjos ao redor dele. E é óbvio que isso é verdade, se é Jesus. Então, quando você se prostra diante de Jesus Eucarístico, saiba que você está no meio de miríades de anjos que estão adorando o Senhor. Nós nunca estaremos sozinhos. Isso é muito lindo. E havia um hino, queridos, também, que foi assim, no início da renovação, que tocava por demais o nosso coração, o início da renovação aqui em Votorantim, né? Que tocava por demais o nosso coração, que é:
esse hino que eu editei para vocês. Tem direitos autorais, mas está escrito lá que o autor permite que passe no YouTube. Então, vamos acreditar, né? Fica aí, meu querido, minha querida. Pode ser. E nós te adoramos, Senhor. Bendito Deus de Israel. Sim, Jesus, nós nos aproximamos do Senhor. E na nossa mente também podemos ver a hóstia consagrada. Sim, Jesus. Aprendemos a adorá-lo, aprendemos a crer profundamente que Tu estás neste pão consagrado. Dobramos os nossos corações diante de Ti, amado Deus, para contemplar o plano salvífico. Sim, o plano de salvação. Olhando para o Senhor Jesus, no Santíssimo Sacramento, podemos voltar desde o momento em que foi anunciada a notícia inaudita em toda a história da humanidade, que a Virgem Maria conceberia o Filho de Deus sem a intervenção humana. E o Senhor veio, Jesus, no seio de Maria. E ali foi formado durante 9 meses, como qualquer outra criança. Mestre, que alegria não deve ter sentido a Virgem Maria. Além das preocupações, porque muita coisa ela não entendia, nós podemos imaginar, Senhor, uma mulher ficar grávida sem ter tocado em homem nenhum. Podemos imaginar o que Nossa Senhora sentia, vendo realmente o seu bebê crescer, o seu bebê se mexer dentro do seu ventre, sem intervenção de homem nenhum. Podemos mergulhar também, ó Deus bendito, e ver um pouquinho a decepção de José
o pavor, a angústia, o medo, a desconfiança. Mas em tudo isto ver a tua graça, a tua mão poderosa, Senhor. Mostrando a José quem era Maria, mostrando a José quem era aquele bebezinho. E ele então se torna o pai adotivo de Deus, do Filho do Deus Altíssimo. Senhor, nós os adoramos e vos bendizemos. E olhando para o Senhor, podemos mergulhar novamente até o momento do teu nascimento, Senhor. Nascestes numa manjedoura, já desprezado pelos homens, por uma parte dos homens, mas amado, respeitado por outra parte. Pastores que vão até vós, reis que vos visitam com presentes. Te adoramos, Jesus, porque também tens que fugir para o Egito, levado pelos seus pais, para não ser morto, pequenino. Meu amado, quanto o Senhor foi perseguido, quanto o Senhor foi odiado, invejado, maltratado, humilhado por nós, por amor, por puro amor. O Senhor que é Deus, 100% Deus, 100% homem, não veio buscar a sua glória, a sua fama, embora o Senhor já seja tudo isto, glorioso, santo, justo, Senhor do universo. Mas o Senhor se humilhou, fazendo-se homem. Caminhou no meio de nós, Senhor Jesus. Nos ensinou tanto, especialmente a amar de verdade. Um amor puro, um amor justo, um amor sem fantasias. Mestre, o Senhor não foi amado por todos, mas também não foi carente. O Senhor não mentiu, mas também sabia dizer a verdade na hora certa. O Senhor foi amoroso, mas também teve momentos de braveza, de ira contra aqueles que queriam se aproveitar do teu povo. Ah, que bom saber, Jesus, que o Senhor defende sim o povo, que o Senhor defende sim os mais pobres, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que são esfoliados pelos gananciosos, pelos corruptos, já dentro da própria igreja. Quanto mais, ó Deus, no mundo político, no mundo familiar. Como é bom sabermos que estamos olhando agora, Senhor, sim, com a nossa mente,
olhando para esta hóstia consagrada, que realmente fica selada no nosso pensamento, olhando para esta hóstia consagrada e sabendo que és um Deus amoroso, compassivo, paciente e defensor, intercessor, que o Senhor não é indiferente, Jesus, a nenhum sofrimento, que o Senhor não suporta injustiças. Portanto, Mestre, coloco nesta manhã todos aqueles que são injustiçados, todos aqueles, ó Deus, que são esfoliados pela ganância, os que são enganados pela mentira, os que são maltratados, ó Deus, desprezados por serem pobres, por não terem muita cultura, outros por racismo, outros por inveja, Senhor. Quantos não sofrem por causa da inveja? Mestre, olhando para o Senhor, coloco todos aos teus pés, mas de forma especial todos os sacerdotes, nosso Papa Francisco e outros papas que já passaram pela nossa igreja, de forma especial Bento XVI, que ainda está vivo, está no meio de nós, os bispos, cardeais, sacerdotes, diáconos, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, mas de forma especial, nossos sacerdotes, aqueles que estão enfermos, acamados. Ah, meu Pai, os que tiraram a própria vida, como aquele Padre Marcos em Curitiba, os padres que se desvirtuaram, ó Deus, que têm cometido pecados graves dentro da igreja, de homossexualismo, aqueles que cometeram pedofilias. Pedimos mesmo, Deus bendito e santo, a conversão desses padres, aqueles que são viciados, aqueles que não se sentem bem como sacerdotes. Tenha misericórdia, põe tua mão sobre eles, curando, libertando-os de todos os traumas e todos os medos, especialmente das garras de Satanás. Jesus, abençoa aqueles que têm feito de tudo, Deus, para honrar o teu santo nome, aqueles que se dobram diante do Senhor todos os dias para adorá-lo, para pedir pelo povo, aqueles que buscam a santidade. Santifica-os cada vez mais, unge-os cada vez mais, protege-os, meu Senhor e meu Deus, fortalece-os, coloca pessoas na vida deles que possam ajudá-los a crescer na santidade, no amor. Jesus, perdoa aqueles que te ofendem,
e ofendem o povo. Jesus, perdoe aqueles que têm ódio dos sacerdotes. Converte esses corações, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro por todos eles, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom estarmos na presença do Senhor, queridos. Quando você não pode estar no sacrário adorando Jesus, lá na sua casa, claro que você imagina Jesus Eucarístico, não imagina? A sua imaginação nesse momento tem a unção do Espírito. Você pode ver Jesus na Eucaristia, olhando pessoalmente no pão sagrado, e lá na sua casa você pode ver o pão sagrado na sua mente. Adorar Jesus. Adorar aquele que quis ficar conosco. Aquele que te convida para recebê-lo em todas as celebrações eucarísticas. Aproveita esse tempo, meu querido, minha querida irmã. Aproveita participar da Santa Missa com alegria. Cuidado com o seu semblante, cuidado. Porque no seu semblante é que irradia aquilo que está no seu coração. Que pena que por muitas vezes alguém pôde observar você com pressa ou indiferente a um momento tão precioso que é a Santa Missa, que é estar junto com os irmãos na igreja. Vem cá, meu querido, minha querida. Me dá um utatá. Utatá. Ó, beijo no coração de todos aqueles que interagiram conosco, que não deu tempo de falar. Eu dei só uma olhadinha, né? Silvano, a Florzinha, né? E os nossos queridos que estão todos os dias em contato conosco. Beijos bem grandes no coração. Deus abençoe.